Amém, meus queridos? Graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo, Igreja do Avivamento, dando no Espírito, andando no poder. Mais um culto da virada, e esse culto da virada, com certeza, mais que especial, amém, meus queridos? Porque, como o Ezequias falou, chegamos até aqui, 31 de dezembro de 2020. Infelizmente, quantos nesse mundo não conseguiram chegar até essa data? Se teve um ano que muitos não conseguiram, infelizmente, foi esse. Mas, como o Ezequias falou, mesmo com marcas de guerra, com sequelas, por assim dizer, mesmo com algumas perdas, infelizmente, mas com toda certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você está aqui essa noite, querido, saiba disso. Você não pode ter essa dúvida no seu coração. Deus esteve com você, querido. Foi Deus que te guardou, foi Deus que te sustentou nesse grande e terrível deserto que foi o ano de 2020. Não é verdade? Em 31 de dezembro de 2019, momentos antes desse ano acontecer, eu ministrei lá em Josué. Acredito que alguns lembram, e eu já até relembrei isso aqui. Aquela passagem que o povo é alertado que, olha, vocês vão passar por algo que nunca passaram antes. Foi a minha ministração de 31 de dezembro de 2019. Não sei se alguns lembram. E aconteceu. Na época, na expectativa, era o quê? Poxa, vai acontecer algo bom, né? Algo que nunca aconteceu antes e tal. Mas tivemos aí a pandemia, tivemos aí o coronavírus. Mas o coronavírus não é maior que o nosso Deus. Toda destruição que possa estar acontecendo no mundo, toda desolação, tudo de ruim que possa estar acontecendo neste momento, não é maior que o nosso Deus. Nosso Deus é maior que todas as coisas, todas as coisas. Que ao entrar em 2021, nós tenhamos fixos isso no nosso coração. Não importa o que vai acontecer em 2021. Eu não sei o que vai acontecer em 2021, você não sabe. Mas aquele que é todo poderoso e que nos guarda, Ele sabe. E se nós estamos nas mãos dEle, nós não precisamos temer o que vem à nossa frente. Por mais terrível que possa ser, que em nome de Jesus não será. Amém, meus queridos? Queria convidar vocês a abrir no livro de Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Desde o começo de dezembro, entra dezembro e aí já começa, né? Pelo menos na minha cabeça. Tem que ministrar o congresso do aniversário da igreja e tem o culto da virada. E desde o início, esse capítulo ficou martelando na minha cabeça. Jeremias 32. Vamos ler aqui, é um capítulo um pouco longo, mas ele é de suma importância para que nós possamos compreender o que Deus quer falar para nós essa noite. Eu vou começar aqui lendo, prometo não demorar muito. Vamos lá? Jeremias capítulo 32, o título diz assim aqui: Jeremias compra terras. No ano 10º do reinado de Zedequias em Judá, que era ano 18º do reinado do rei Nabucodonosor na Babilônia, o Senhor Deus falou comigo. Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e eu estava preso no pátio do palácio real. Quem está falando isso aqui é Jeremias, o profeta. Versículo 3. O rei Zedequias havia mandado me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte: eu entregarei esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias não escapará dos babilônios, mas será entregue ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e falará com ele pessoalmente. Será levado para a Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele. Mesmo que lute contra os babilônios, não poderá vencer. Eu, o Senhor, está falando. O Senhor me disse:
que Anamael, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras dele, em Ananote. Isto porque sou seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo Anamael me procurou no pátio da guarda e me disse: compre as minhas terras, que ficam em Ananote, no território de Benjamim. Você é meu parente mais chegado e por isso tem direito de comprar as terras. Aí eu entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Assim comprei as terras de Anamel, e pesei o dinheiro para ele. O preço foi 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-o com selo. Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então peguei a cópia fechada com o selo, o qual tinha o contrato e as condições, e também uma cópia aberta, e dei as duas a Baruque, filho de Nerias, neto de Messeias. Fiz isso na frente de Anamanel, das testemunhas que assinaram a escritura, e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles, eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que você pegue essas escrituras de compra, tanto a cópia fechada, com o selo, com a aberta, e coloque num pote de barro, para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas. Depois que dei a Baruque, filho de Neemias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor meu Deus, com teu grande poder e com a tua força fizeste os céus e a terra, nada é impossível para ti. Tem sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tem castigado os filhos por causa dos pecados de seus pais. Tu és grande e poderoso Deus, o teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo que as pessoas fazem e trata cada uma de acordo com o seu modo de agir. Fizeste milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força, por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror nosso inimigo. Destes aos israelitas essa terra boa e rica, como havia prometido aos seus antepassados. Até aqui, depois a gente continua lendo. Jeremias capítulo 32. A gente não pode analisar esse capítulo longe de seu contexto. O que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? Jeremias, ele está incluído basicamente num único ponto histórico da história de Judá, que é o cerco de Jerusalém. Primeiro, a promessa de destruição, né? Foi a ameaça de destruição, o cerco, a tomada e a destruição de Jerusalém, que culminou o quê? No cativeiro babilônico. Jeremias profetizava basicamente isso. Na verdade, uma das únicas profecias de Jeremias foi exatamente essa, que viria a destruição sobre Jerusalém, e aquela terra seria totalmente destruída. Por quê? Porque eles não tinham sido obedientes. E o que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? O exército babilônio já estava cercando a cidade. As cidades naquela época tinha a cidade dentro e ao redor tinha os muros. O que aconteceu? Os soldados inimigos já tinham cercado toda a cidade. Não tinha mais saída. Não tinha mais nenhum lugar para ir. Aquela terra, assim como Jeremias tinha sido profetizado, seria destruída. Totalmente. Não ia ficar nada. Todo mundo, os que sobrevivessem seriam escravos, tudo seria derrubado, a terra seria arrasada. Que era assim que eles faziam naquela época. E Jeremias falou isso para o rei: olha, rei Zedequias. Zedequias era um rei muito mau. Contrário do nosso Zedequias que é bom, o Zedequias era muito mau, o Zedequias bíblico. Era tremendamente maligno. Ele foi lá e alertou Zedequias disso: ei Zé, ei Zé, olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso, você vai ser pego, vai ser levado lá para a Babilônia, você vai ficar diante do rei Nabucodonosor lá, vai clamar por misericórdia e tal. Enfim, você vai ser derrotado. E o rei ficou com muita raiva disso. Como é que tu vem falar disso? Tu está trabalhando para o inimigo, tu, seu pilantra. Tu está trabalhando para os babilônios, por isso que tu está falando isso. Pega e prende Jeremias. Mandou prender Jeremias. E lá estava Jeremias na cadeia.
na prisão. E quando ele estava lá, sofrendo lá na prisão, vem a palavra de Deus para ele: ei, Jeremias, vai vir um primo teu aí, e tu vai comprar terras dele. Tu vai comprar terras dele, Jeremias. Nesse momento, o que acontece? Deu um bug na cabeça de Jeremias, deu uma explosão. Como assim? Em outras palavras, a gente pode aqui, pensa só no conflito que entrou Jeremias agora. Deus, o Senhor me disse que essa terra vai ser destruída. O Senhor me disse que não vai sobrar nada nessa terra, que vai todo mundo embora, e o Senhor está me mandando comprar terra. Tem lógica isso? Você compraria uma terra lá na Síria, nesse momento, que tem os bombardeios lá? No Iraque, você compraria terra? Deixa eu ver, num pior lugar aqui. Coreia do Norte. Você compraria algo na Coreia do Norte? Não, porque você sabe que é ruim. Era exatamente mais ou menos isso aqui que Deus estava mandando que Jeremias fizesse. E é interessante que de primeira a gente começa até a perceber que parece que Jeremias até duvidou. Cara, será que é Deus que está falando mesmo isso aí? Porque olha o que ele fala, quando o primo dele vai lá falar: ei, primo Jeremias, eu vim aqui vender. É ele que fala: aí sim eu vi que isso era uma palavra de Deus. Agora sim eu vi, porque o que falou na visão aconteceu. Enfim, está aí o grande conflito. E esse conflito, ele chega até nós hoje. O que nós podemos ver aqui, basicamente? Nós podemos ver que sempre há dois pontos de vista. O ponto de vista de Deus e o ponto de vista humano. No ponto de vista humano, tinha lógica comprar terra ali, naquele lugar destruído, que seria destruído? Jeremias estava preso justamente porque falou que aquele lugar seria destruído. Tem lógica comprar? Se eu fosse o Zedequias da época, eu até falaria: olha aí, está vendo que ele estava com esse Babilônia? Ele está querendo comprar coisa. Mas Deus mandou ele comprar. Deus mandou ele comprar. E, queridos, aqui mostra exatamente como eu estava falando, esses dois pontos de vista. Não há nada nesta terra, queridos, não há nada ruim que dure para sempre. Não há nada ruim que dure para sempre. Da mesma forma que não há nada bom que dure para sempre, que seja eterno. Nessa terra, não há nada ruim que dure para sempre. Não há nada bom que seja eterno. Nós vivemos em ciclos. Estamos agora aí concluindo mais um ciclo. O ciclo 2020. Um ciclo que para muitos, um ciclo que para a maioria, foi um péssimo ciclo. Foi um ciclo ruim. Só o que acontece? Nós, seres humanos, nós temos a tendência de pensar somente no aqui e no agora. No aqui e no agora. Minha situação agora é essa, é ruim. Eu não consigo pensar em outra coisa. Isso é natural do ser humano. Eu tendo a focar naquilo que está acontecendo comigo neste momento. Na época, o que Jeremias poderia focar? Destruição que estava vindo. Destruição que estava acontecendo. O cerco, pensa só, o exército já estava cercado. Ninguém entrava, ninguém saía da cidade. Jerusalém já estava cercada. No nosso atual momento, pandemia ao nosso redor, como se nós estivéssemos nesse cerco. Pandemia ao redor. Não há tratamento. A vacina ainda não chegou. E várias outras coisas. A economia parece que anda, parece que não anda, vai, não vai. Um tempo de incertezas. Um tempo que a gente... Quem aqui pode dizer com toda certeza que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida? Só na fé. Na fé eu posso falar. Pela fé. Tem alguém na porta, Zé. Pela fé eu consigo falar. Mas exatamente aí. Essa é a verdadeira resposta, na verdade. Só Deus sabe como será nosso ano de 2021. Acho que eu falei até 2020. Só Deus sabe como vai ser o nosso ano de 2021. Não tem como a gente saber. Mas Deus aqui, assim como foi naquele
dia lá com Jeremias, ele nos convida a ter esperança. Uma das coisas que nós não podemos perder jamais, queridos, é a esperança. Eu não posso dizer com toda certeza que 2021 vai ser o melhor ano da minha vida, mas eu posso ter esperança que seja. Eu posso ter essa... O que é esperança? É essa expectativa positiva que algo vai acontecer. A fé é a certeza, a esperança é a expectativa. Eu, neste momento, eu não posso chegar e falar que 2021 vai ser o melhor ano da minha vida, mas eu posso ter a esperança que 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. Assim como foi, voltando lá para a história de Jeremias, quando Deus manda Jeremias comprar esse terreno, ele fala lá, ele continua aqui, deixa eu só achar o versículo aqui. Só um momento. Depois eu procuro. Ele vai falar aí no capítulo, para a gente não perder tempo, o porquê de comprar terreno nessa terra. Não há nada ruim que seja eterno nessa terra, porque o inferno, o lago de fogo é eterno e é ruim, mas nessa terra não há nada ruim que seja eterno. Quando Deus manda Jeremias comprar um terreno, ele está mostrando exatamente isso. Ó, Jeremias, vai acontecer algo ruim, está acontecendo algo ruim, o cerco está aí, mas vai vir um tempo bom, vai vir um tempo de paz, vai vir um tempo onde você vai poder usufruir de todas essas coisas que você está comprando agora. Em outras palavras, vai chegar um tempo bom. Vai chegar um tempo bom. É essa a nossa expectativa. Tem que ser a nossa expectativa, a esperança para 2021. Agora, 2020, a gente está ali naquela condição igual Jeremias mesmo, como se estivesse preso, cercado por todos os lados, mas Deus manda nós termos esperança. Deus manda nós termos essa expectativa que algo bom vai acontecer. Queridos, a fé, a esperança, ela produz a realidade. Trocentos palestrantes aí de neurolinguística falando exatamente isso. Declare algo positivo, mentalize, isso vai acontecer, isso é princípio bíblico. Nesse momento, por mais que ninguém veja, Jeremias naquele tempo, ele estava na prisão, ele nem via, ele nem pôde sair para ver o terreno que ele estava comprando, mas ele ali foi cheio da esperança de Deus. Se Deus deu a palavra que era para ele comprar aquele terreno, porque dias melhores viriam, assim seria, assim aconteceria. Então, as duas visões, visão do homem, que é aquela visão aqui terrena, imediatista do momento, da guerra, da pandemia, da destruição, mas Deus tem outra visão. Deus vê infinitamente mais do que nós. Nossa mente é muito pequena na frente de Deus. E é nesses pontos que eu quero adentrar aqui nessa noite. Fatos sobre Deus que nós podemos ver nesse versículo, nesse capítulo, que nos mostram que nós precisamos ter esperança. Fatos que mostram esperança. A primeira, primeiro fato que esse capítulo nos mostra sobre Deus, que nos faz ter esperança, está lá no versículo 42, coloca aí, Pedro, 42. Assim como eu trouxe essa desgraça a este povo, também lhe darei todas as boas coisas que prometi. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda a grande desgraça sobre esse povo, também lhe darei a prosperidade que isso prometo. Ou seja, em outras palavras, nossa vida segue um plano que está escrito por Deus. O que isso mostra? Mostra que Ele está no controle de todas as coisas. Pode ser que nesse momento aconteceu algo ruim comigo, mas o mesmo Deus que permitiu isso para que nós tivéssemos algum aprendizado, como bem ministrou o pastor Xavier no culto passado, nos cultos anteriores, é o mesmo Deus que vem ali
e cuida de nós. Nossa vida segue um plano escrito por Ele, querido. Não sei o que você está passando. Isso é papo de pregador, né? Pregador sempre fala isso, esse jargão. Mas é verdade. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento. A única pessoa que eu sei o que está passando e o que está sentindo sou eu mesmo. Mas a mesma coisa que vale para mim, vale para você. Deus tem o controle da minha vida, da mesma forma que Ele tem do seu. Toda a sua vida, querido, está escrita por Deus. Nós, seres humanos, às vezes nos debatemos com essas palavras. Muitos mesmo dentro da igreja, há linhas teológicas que não aceitam isso. Mas está lá, é só você pegar lá Salmo 139. Nos teus livros estão o quê? Escritos. Todos os dias da minha vida, cada um deles determinados, muito antes de acontecer. Antes do seu avô, do seu tataravô existir, Deus já sabia que no dia 31 de dezembro de 2020, você estaria aqui nesse lugar. Deus sabe cada passo da sua vida, cada coisa que acontece, coisas que você nem imagina que irão acontecer, Ele já sabe, tanto de boa quanto de ruim. Só que, como eu falei, nós nos agoniamos, nós nos angustiamos justamente porque desde lá do Éden nós queremos ter o controle. E é isso que causa o mal em nós. Quanto mais você querer ter o pleno controle da sua vida, mais você vai sofrer, mais você vai se angustiar. Por que muitas pessoas em 2021 ficaram doentes? Não da Covid, mas doentes mentais, da mente, ansiedade e depressão. Porque elas viram algo maior do que elas não tinham controle. E algo ruim, algo péssimo. Nós, pela graça de Deus, não passamos, só um exemplo, né? Nós, pela graça de Deus, não passamos por um lockdown severo. Mas pensem nas cidades, nos estados, nos países, que as pessoas, se saíssem das suas casas, eram presas. Elas perderam o controle da vida delas, o controle da intimidade delas. Trazendo isso para a nossa vida geral, nós devemos sim perder o controle da nossa vida, mas para Deus. Se você se permitir que Deus tome verdadeiramente conta da sua vida, querido, se você verdadeiramente colocar no seu coração que todas as coisas que acontecem estão sob o cuidado e o controle de Deus, você vai ter um dos melhores anos da sua vida. Porque isso, você não vai se preocupar. O segredo para não se preocupar, queridos, é isso. É deixar ser guiado por Deus, deixar ser conduzido por Deus. Porque quanto mais, isso é fato, isso é psicologia, queridos. Existe uma linha psicológica chamada fenomenologia. Uma das bases dela diz assim: a angústia pela liberdade, angústia pelo controle de si. Como assim angústia pelo controle de si? Vamos supor que você tem um guarda-roupa com vestido de várias cores. Vai entrar em angústia, porque e agora qual é a cor que eu visto? O que eu quero? O vermelho ou o azul? Agora, se você chega lá e tem alguém que dá, olha, você vai usar preto, você pega sem angústia nenhuma, tudo bem, usarei preto. Angústia pela liberdade, parece contraditório, mas é verdade. Quanto mais opções nós temos, quanto mais no controle nós estamos, mais angustiados nós ficamos. Ciência. Então, sabendo disso, o que é que nós devemos fazer de prático acerca disso? Diariamente, 2021, coloque isso como meta para a sua vida, 2021. Diariamente eu vou entregar minha vida aos cuidados de Deus e eu vou escolher não me preocupar. Está acontecendo um problema, está acontecendo isso? Deus, eu entrego isso nas tuas mãos e me ajuda a não me preocupar. Porque na real, não adianta você falar, eu escolho não me preocupar. Você vai continuar preocupado, você só vai estar falando. Mas o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, é capaz de te ajudar.
é capaz de consolar o teu espírito. Está acontecendo algo ruim, 2021 está acontecendo algo ruim, nova cepa do coronavírus surgindo aí. Eu escolho não me preocupar. E Deus, me ajuda, Pai. Toma meu coração, tira essa preocupação de mim. Não me deixa me preocupar. Me faça cada vez mais reconhecer que a minha vida está sob os teus cuidados, porque Ele é todo poderoso, e esse é o nosso segundo ponto que esse versículo nos traz. Versículo 2, Pedro, eu acho que é do 32 mesmo, vê isso aí. Versículo 27, desculpa, 27. Olha aí, que Deus nos fala, 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, nada é impossível para mim. Nada é impossível para Deus. Dê um aplauso ao Senhor, amém, por essas palavras. A cidade estava sitiada, Jerusalém seria destruída, porque assim havia sido profetizado, e eles não tinham mudado. Mas nada é impossível para Deus. Anos mais tarde, o que Deus fez? Deus libertou Jerusalém do cativeiro. Eles voltaram para a terra, cresceram novamente. Nada é impossível para o nosso Deus. Há uma promessa acerca de Israel, não lembro agora onde está escrito, que fala assim: pode uma nação, o pastor Xavier cita isso aqui, pode uma nação nascer em um dia? Pode um país surgir em um dia? Deus fez isso. Israel, eu não estou lembrado agora o ano, acho que foi na década de 40, em um dia, em uma reunião, foi fundado o Estado de Israel. O secretário nessa época era até um brasileiro, secretário da ONU, pelas mãos de um brasileiro. Pode uma nação nascer em um dia? Para Deus pode. Pode o coronavírus sumir misteriosamente? Para Deus pode. Pode os cientistas descobrirem uma vacina 100% eficaz? Pode, rápido. Pode surgir um remédio? Pode, para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Então, vejam bem, nós estamos sob o controle de Deus, e este Deus não tem impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Quando nós começamos a colocar essas verdades no nosso coração, querido, não tem como. Se você começar a internalizar isso, você vai ter paz. A famosa paz que excede todo entendimento, que Jesus falou. Paz que excede, como assim uma paz que excede todo entendimento? É aquela paz que se uma outra pessoa olhar, ela não vai ver lógica. Cara, como assim tu está tranquilo? Como assim tu está bem? Como assim tu está feliz? Olha o que está acontecendo. Mas aquele que está em Deus, aquele que compreende que Deus o comanda, aquele que compreende que Deus é todo poderoso, tem essa paz que excede todo entendimento. É como o Ezequiel sempre falava na célula: em guerra, mas em paz. Pode estar tudo sendo destruído, mas eu com meu Deus eu estou em paz. Pode estar tudo dando errado, mas eu com meu Deus eu estou em paz. E por que eu estou em paz? Porque eu sei que Ele me controla, que Ele me comanda, que Ele que escreveu a minha vida, porque eu sei que Ele é todo poderoso, e porque eu sei que Ele me convida diariamente, que é o nosso ponto 3, a ter uma vida plena com Ele, a ter uma vida sem fim, uma vida eterna. O apóstolo Paulo, acho que eu não anotei isso aqui, não lembro essa referência. O apóstolo Paulo, ele fala que se nossa esperança, é Paulo? Acho que é Paulo. Se a nossa esperança estiver apenas neste mundo, se a nossa esperança for apenas essa,
aqui da terra, dessas coisas físicas, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a nossa pátria não é apenas essa, a nossa pátria é o céu. Pode estar tudo dando errado, posso estar doente, posso estar perdendo a minha vida nesta terra, mas eu renascerei, irei renascer para a verdadeira vida. Uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem coronavírus, uma vida que eu não vou precisar usar máscara, uma vida que eu não sei nem se eu vou precisar respirar. Queridos, a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida não é essa. Se a gente começar a pensar dessa forma, nós vamos ter paz, porque é isso, tipo, é como se fosse, quando a gente é pequeno, e estamos lá, tem dois grandes e um menorzinho, estão brincando de alguma coisa, a gente fala que o pequeno é o café com leite, ele está só ali, só fingindo, está só ali no meio, mas é o café com leite, não está valendo, por assim dizer. De certa forma, é como se assim fosse na nossa vida. Essa vida aqui é como se fosse um café com leite. A gente vive como um reflexo daquilo que nós viveremos de verdade, que é o futuro. Lá para a história de Jeremias, qual era essa vida plena que Deus convidava? Ele falava: Jeremias, essa terra vai ser destruída, vai ser arrasada. Mas o que acontece? Um dia eu vou trazer todo mundo de volta. Eles estão indo agora porque eles estão pecando, mas um dia eles vão voltar todo mundo. Um dia o templo vai ser reconstruído. Um dia todos vão viver felizes novamente aqui nestas terras. Então, Jeremias, não se preocupa, compra o terreno. Da mesma forma para nós. Deus que nos controla, que nos comanda, Deus que é todo poderoso, é o mesmo Deus que nos convida diariamente a ter essa vida plena com Ele, essa vida sem fim, essa vida de paz. E além dele fazer tudo isso, que não que eu estou ligado no horário, e além dele fazer tudo isso, o que ele faz? Ele nos dá sinais dessa esperança. Diariamente, querido, diariamente, Deus busca se revelar a nós. Deus busca se revelar que Ele está conosco. Deus busca se mostrar a nós. Já contei aqui, diversas vezes, em momentos que eu estava dirigindo, estava triste, e do nada aparece uma mensagem, que é exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir. Quantas vezes nós estamos agoniados, nós estamos fazendo algo que está nos preocupando, e do nada, acontece alguma coisa, e aí você sente a presença de Deus, sente que Deus está cuidando de você. Quantas vezes, por exemplo, dia muito quente, eu já falei isso aqui, dia está quente, está horrível, meu Deus do céu, eu queria um chuvisquinho só. Passa 2 minutos, começa a chover. É a meteorologia, eu não sei, pode ser, mas eu pedi, aconteceu. E aí, Deus, Ele não é o Todo-Poderoso, Ele pode controlar tudo, queridos. Deus, Ele busca se revelar para nós diariamente, se revelar para nós a todo momento. Ele é aquele que comanda a nossa vida, Ele é aquele que é todo-poderoso, Ele é aquele que me chama para perto dEle para ter uma vida plena, e Ele é aquele que diariamente está cuidando de mim. Quando eu compreendo essas coisas, querido, eu só posso ter o quê? Esperança que dias melhores virão. Como eu falei no início, eu não posso chegar aqui para você e falar: olha, 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Mas eu posso dizer que não importa o que aconteça em 2021, Deus vai estar contigo.
Deus vai cuidar de você, Deus vai te proteger, Deus não vai te abandonar, Deus não vai deixar você passar necessidade, porque Ele é fiel, e Ele cuida de nós. Que essa seja a máxima para o ano de 2021 nas nossas vidas. Deus cuida de mim, Deus está comigo, Deus não me desampara. E em 2021 com Deus eu vou viver uma verdadeira mudança na minha vida, uma mudança positiva, uma mudança para o bem, em todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, meus queridos, dê um aplauso ao Senhor.